Salve, salve galera apostadora, canal GreenBet de volta para mais um dia de análise de jogos de futebol. Hoje, dia 30/4, domingo, iremos analisar para vocês 10 jogos e deixaremos alguns bilhetes prontos. Iremos analisar jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B, da Bundesliga e da Premier League da Inglaterra. Além deste vídeo, deixarei também mais bilhetes prontos inteiramente grátis através dos nossos vídeos curtos no decorrer do dia. Então não perde tempo, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho e não esquece de deixar um like para fortalecer o canal. Sem mais delongas, chama a vinheta e vamos às nossas análises. Começaremos a analisar hoje a partida da Bundesliga da Alemanha. Jogo entre a equipe do Wolfsburg contra o Mainz, confronto do oitavo colocado contra o sétimo. A equipe do Wolfsburg jogando em casa é uma equipe que acumula muitos empates. Os últimos 5 jogos desta equipe jogando em seus domínios registrou 4 empates e uma derrota. E esta equipe possui uma zaga muito vazada. E enfrenta a equipe do Mainz, que fora de casa é uma equipe bem ofensiva que ataca bastante e cede muitos espaços para seus adversários. Por isso, para este jogo, vou de over 1,5. Ainda pela Bundesliga da Alemanha, jogo entre a equipe do Bayern de Munique contra o Hertha Berlim, confronto do segundo colocado contra o último. A equipe do Bayern de Munique joga em casa e nestas condições é uma equipe que não costuma perder pontos, enfrenta um visitante que é muito fraco tecnicamente e tem um setor defensivo mais vazado da competição. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção, vou de Bayern de Munique para vencer. Pela Premier League da Inglaterra, jogo entre a equipe do Liverpool contra o Tottenham, é confronto do sétimo contra o quinto colocado. A equipe do Liverpool em 32 jogos já marcou 61 gols. É uma equipe que tem média de gols de 1,9 por partida, praticamente 2 gols por jogos. Enfrenta o Tottenham, que também tem uma excelente média de gols por jogos marcados. Em 32 partidas registrou 60 gols e sofreu 53. São equipes muito ofensivas para este jogo, por isso acredito que este jogo será marcado por muitas chances de gols. Por isso vou para este de over 1,5. Ainda pela Premier League da Inglaterra, jogo entre a equipe do Fulham contra o Manchester City, confronto do 10º colocado contra o segundo. A equipe do Fulham joga em casa e com o apoio da torcida nestas condições é uma equipe que tem um bom histórico de jogos, costuma fazer jogos bem movimentados, levando em consideração que esta equipe tem um poderio ofensivo razoável e uma zaga que não é tão segura. Enfrenta o Manchester City, que jogando fora de casa tem a segunda melhor campanha da Premier League. É uma equipe que mantém um padrão de ofensividade tanto jogando em casa como fora de casa. Por isso, para este jogo vou deixar duas opções. Vou de over 1,5, vou de ambas as equipes marcam. Manchester United contra o Aston Villa, confronto do quarto colocado contra o sexto. Ambas as equipes são equipes muito ofensivas, porém ambas também são equipes que possuem zagas que não passam tanta confiança para suas equipes. O Manchester United em 31 jogos já marcou 48 gols, porém sofreu 39. O Aston Villa marcou 46 e sofreu 41. Por isso, acredito que este é um jogo bem interessante para o mercado de gols. Vou para este de over 1,5. Para finalizar as análises da Premier League, jogo entre a equipe do Newcastle contra o Southampton, confronto do terceiro colocado contra o último. A equipe do Newcastle joga em casa e com o apoio da torcida e nestas condições nos últimos 10 jogos perdeu apenas uma partida, enfrenta a pior equipe da competição, um dos setores ofensivos mais vazados e o segundo pior ataque da Premier League. Por isso, acredito que o Newcastle não terá muitas dificuldades para vencer essa partida, tendo em vista que precisa somar pontos para distanciar da equipe do Manchester United. Por isso, para este jogo, vou de casa para vencer. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, teremos um clássico jogo entre a equipe do Flamengo contra o Botafogo, duas equipes que vêm mostrando que possuem setores de meio de campo muito criativos e setores ofensivos que não costumam perder a oportunidade de gols. Acredito que este será um jogo aberto com oportunidade de gols para ambas as equipes, por isso vou para este jogo de melhor opção, vou de over 1,5. Ainda pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do Cuiabá contra o Grêmio.
A equipe do Cuiabá joga em casa e nestas condições é uma equipe que valoriza muito a posse de bola e joga muito no erro do adversário. Tem uma zaga muito segura e enfrenta um Grêmio que fora de casa oscila bastante e sua ofensividade cai muito em jogos fora de seus domínios. Por isso, para este jogo vou de under 2,5. Para finalizar as análises da Série A do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do Internacional contra o Goiás. A equipe do Internacional vem fazendo bons jogos, principalmente em seus domínios. É uma equipe muito difícil de ser batida, um meio de campo muito ágil, com jogadores que têm muita qualidade individual e um ataque muito eficiente. Enfrenta um visitante que nestas condições sofre bastante, por isso e principalmente pelas qualidades da equipe do Internacional, vou para este jogo de casa para vencer. Para finalizar as análises de hoje, pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do Novo Horizontino contra o Sport, teremos um encontro de duas equipes que possuem setores defensivos que passam muita confiança para suas equipes. Os últimos 5 jogos da equipe do Novo Horizontino jogando em casa sofreu apenas um gol, já a equipe do Sport nos últimos 5 sofreu 6. São média de gols sofridos baixas, por isso, para este jogo acredito que uma boa opção é mercado de gols, vou para este de under 2,5. Então galera, estes são os jogos analisados para vocês hoje, deixo vocês agora com os nossos bilhetes prontos, desejo a todos boa sorte e vamos ao win. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine